Gostaria de ler com os irmãos o livro de Gálatas. Legal. Gálatas capítulo 6. Versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Verso 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo, e lemos também já um texto aqui em 1 Coríntios capítulo 16, verso 14. 1 Coríntios 16, verso 14. Todos os vossos atos sejam feitos com ágape. Todos os vossos atos sejam feitos com ágape, que é o mesmo amor com que Deus nos amou. Senhor, nós curvamos aqui o que somos da sua presença, pedindo humildemente ao Senhor que possa trazer sobre nós a aspersão do sangue do seu Filho, Senhor. Reconhecemos que há tantas imperfeições, mas também reconhecemos o quanto nós precisamos da pessoa do Senhor. Por isso, Senhor, cobre-nos aqui com o seu sangue, e mais uma vez nós precisamos do Senhor nos conduzindo pela unção que já foi derramada, Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração dentro desse assunto, e se o Senhor permitir, o Senhor nos ajude a poder concluir nesse final aqui de manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos já visto aquelas palavras que estão aí no texto de Gálatas capítulo 6, que levai as cargas uns dos outros. A carga aí tem a ver com a palavra grega baros, que tem a ver com opressão, tem a ver com carga, com preocupações, que atinge tanto o nosso espírito, como a nossa alma, como o nosso corpo. São aquelas coisas que tentam nos esmagar, mas precisamos lembrar que estamos no corpo, e no corpo é mais fácil um membro dividir as cargas, ou os outros membros que estão no corpo perceberem a carga que está esmagando aquele irmão, que pode ser repartida, e os irmãos e irmãs podem ajudar uns aos outros nesse assunto. Então, carga aí é a palavra grega baros, que tem a ver com esses assuntos de opressão, de preocupação, de angústias, de perplexidades, entendeu? O que acontece com todos nós que somos seres humanos, mas graças a Deus estamos no corpo. Quando no versículo 5 aí do livro de Gálatas capítulo 6, ele diz: porque cada um levará o seu próprio fardo. Fardo já é uma palavra diferente da palavra carga, que quer dizer, o grego é fortium, ou aqueles deveres que o Senhor colocou sobre cada um de nós. E esses deveres têm a ver com a capacidade que cada um de nós pode suportar. Então, de acordo com aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor, que tem a ver com aquilo que o Senhor sabe que nós podemos suportar, Ele agora vai, através de nós, tentar nos fazer com que nós possamos estar juntamente com o corpo, supridos, vinculados, ajustados, corrigidos, para que quando nós estamos juntos, não apenas na reunião, mas quando nós estamos juntos no nosso dia a dia, aquilo que você tem recebido da parte do Senhor, que é exclusivamente seu, porque somos membros do corpo de Cristo, e nem todos os membros têm a mesma função, nem todos os membros têm os mesmos dons, nem a mesma capacitação. Há diversidades nesse serviço, há diversidade nas realizações, e a graça diferente para a vida de cada um, mesmo que o dom seja o mesmo. Então, de acordo com aquilo que você tem recebido do Senhor e tem vivido, é aquilo que você vai repartir para o seu irmão, para que ele possa, para que vocês juntos, para que nós juntos possamos levar a carga uns dos outros. Amém? Até aí chegamos com a ajuda do Senhor.
Então vamos voltar, irmãos, para 1 Coríntios capítulo 12, que nós já lemos também algumas coisas, e continuar daqui e colocar algumas coisas bem práticas para que a gente possa considerar no que toca esse assunto que estamos falando relacionado ao corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, e a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Quando Paulo, pelo Espírito, inspirado pelo Espírito Santo, está escrevendo essas coisas que chegaram a nós de forma soberana, o Senhor está falando que, com relação aos dons, o próprio Deus triuno está envolvido nesse assunto. Você percebeu aí que a partir do versículo 4 cita o Espírito Santo, no versículo 5 cita o Senhor, e no versículo 6 cita o próprio Deus. Então o próprio Deus triuno está envolvido nessa diversidade de dons, de serviços, de realizações e manifestações pelo Espírito Santo. Então, graças a Deus, a gente chega à seguinte conclusão: toda uniformidade é burra, perdoa a expressão, mas toda diversidade, ela é a riqueza de Deus em Cristo no corpo para as nossas vidas. Deus não quer nenhum de nós, irmãos, igualzinho. Tanto que na nossa Constituição, cada um de nós tem um tipo de temperamento diferente. Uns são fleumáticos, outros são melancólicos, outros são sanguíneos, outros são coléricos. Mas você já percebeu uma coisa? Sempre há choque entre essas distintas personalidades. Mas você já percebeu uma coisa? Acho que você já deve ter pensado dessa maneira, como eu também pensei. Não foi eu que escolhi ser melancólico, foi Deus que colocou exatamente a personalidade que você tem no dia que você foi gerado, na união do seu pai com a sua mãe. Você foi gerado e Deus colocou em você uma personalidade distinta de todos. E ainda diz que tem melancólico que é pedra, melancólico que é argila, e tem um monte de coisa aí para falar sobre essas coisas aí que a gente não vai entrar, não é o foco aqui. Vamos voltar para o que o Senhor está falando. Mas, irmãos, imagine, naturalmente Deus colocou essa diversidade em cada um de nós, de maneira que ninguém é igual a ninguém. Mesmo que você esteja sido gerado no gêmeo, ou trigêmeo, ou quádrio, ou quinto, seja lá o que for, você vai perceber que nenhum deles é igual. Todos nós somos distintos, porque Deus ama essa distinção, Deus ama essa diversidade, Deus ama, irmão, cores. Imagine se tudo fosse branco, imagine se tudo fosse vermelho. Então, quando o Senhor, na sua soberania, no seu propósito eterno, resolveu fazer Cristo cabeça de uma nova raça, e cabeça da igreja, e cabeça de todo principado e potestade, o Senhor resolveu dar um corpo para o seu filho, e esse corpo é o quê? A igreja. Mas na igreja, os dons são distintos, os serviços são distintos, e a variedade de realizações pelo Espírito Santo também são distintas. Então, de maneira maravilhosa, o Senhor colocou cada um de nós no corpo de Cristo, e somos distintos uns dos outros. E isso é para que, quando nós olhemos para o nosso irmão que está aí do nosso lado, nós possamos perceber: ele tem uma porção de Cristo na vida dele que eu não tenho. E eu preciso justamente dessa porção de Cristo que está na vida do meu irmão, para que eu seja complementado, vinculado, para que eu seja corrigido, para que eu seja admoestado, encorajado. Porque geralmente, você tem, voltando ainda para a questão do temperamento, você tem aquela pessoa que é fleumática, ela aceita tudo, está tudo ali muito bom,
Chega um determinado momento que o pó cinza vira um vulcão, aí você já sabe o que vai acontecer. Mas imaginemos o seguinte, que dentro daquela capacidade que o Senhor deu natural para aquela pessoa, o Senhor vem pelo seu Espírito, resgata essa pessoa, e de acordo com a capacidade dela, o Senhor dá justamente o dom, a manifestação do Espírito e a capacitação, e de maneira que fomos criados, precisamos só lembrar que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado entrou, destruiu muitas coisas, mas o propósito de Deus continua o mesmo. Deus quer se expressar através de cada um de nós, mas Deus quer expressar de forma rica e abundante, de maneira que quando nós estivermos juntos, irmãos, haja uma manifestação tremenda da presença do Senhor, na distinção daquilo que estamos recebendo e dando uns para os outros, pela graça do Senhor, amém? E essa palavrinha que tem aí, diversidade, é uma palavra grega, diareses, e essa palavra ela significa distinção decorrente da distribuição diferente para diferentes pessoas. Simples, né? O grego tem essa coisa maravilhosa, uma palavrinha tem um significado tremendo. Repetindo, diareses, que é a palavra diversidade ou diversos, ela é a distinção decorrente da distribuição diferente para diferentes pessoas. E a manifestação, no versículo 7 diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Essa palavra proveitoso no grego é a palavra sumfrero. Sumfrero. Se eu tivesse um outro filho, colocaria sumfrero, proveitoso. Mas vamos lá. Sumfrero é a palavra proveitoso. Só que o sumfrero, essa palavra grega, significa carregar. Se nós percebemos que há aqueles diferentes dons distintos dados a cada um, mas a manifestação do Espírito Santo através de cada um de nós é visando um fim proveitoso, ou seja, sumfrero é para que nós possamos carregar, reunir, contribuir e ajudar com os outros. Não é nada sozinho, é com os outros. Tudo que o Senhor dá para nós é para os outros. Seu rim não é somente para o seu corpo, quer dizer, para ele funcionar para si mesmo, ele funciona para o corpo. Seus olhos não enxergam simplesmente para ele, eles enxergam para o corpo. Seu ouvido, ele não simplesmente funciona para você. Se você tiver um problema de labirintismo, o Senhor guarde, o Senhor nos guarde, você perde a noção de espaço, você perde a noção de equilíbrio. Então é interessante, o Senhor é de forma tão maravilhosa, o Senhor é, e assombrosamente maravilhoso o Senhor nos fez, que para ter equilíbrio o Senhor coloca um ouvido de um lado e um ouvido do outro. Para ter visão adequada precisa de um olho esquerdo e um olho direito. Tem que ter uma narina, mas tem que ter 2 dutos para poder entrar. Tem que ter uma língua só, para não falar muitas coisas, entendeu? Para não eu não posso me empolgar muito não, mas falemos uma só coisa diante do Senhor. Mas irmão, a manifestação do Espírito é visando um fim proveitoso, e esse fim proveitoso é para ajudar os outros, ou na pregação do Evangelho para as pessoas aí fora, mas no que toca à edificação do corpo de Cristo, irmãos, o que o Senhor deu para você e o que o Senhor não deu para mim, quando nós estamos juntos, somos complementados, de maneira que um ministério só, por mais rico que seja, como o ministério de Paulo, como muitos dizem que Paulo tinha todos os dons, e realmente tinha, mas quantas vezes Paulo chama os irmãos para que eles possam estar junto com o seu sofrimento, orando pelo seu ministério, orando para que o Senhor possa abrir porta ao Evangelho, orando para que o Senhor possa guardá-los muitas vezes das situações que o diabo coloca para impedir o ministério, e orando também para que ele possa ser conduzido pela vontade de Deus, que muitas vezes ele queria para ir em um determinado lugar e diz que o Espírito Santo barrou.
O Espírito Santo queria que ele fosse para Macedônia, mas você vai perceber que Paulo não trabalha sozinho. Paulo ele trabalha com equipe de obreiros, Tito, Filemão, Timóteo e outros que podem ser citados. Mas o que é que acontece? Quando nós estamos, irmãos, reunidos, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, que haja uma manifestação plena da pessoa do Senhor no meio do seu corpo. E nós vamos dizer assim: irmão, então vai ser tudo igual? Não, vai ser tudo diferente. Mas é interessante, o braço direito tem mais força do que o braço esquerdo, quem é destro. A perna direita tem mais força do que a perna esquerda, mas são necessários. Os dedos estão aqui, as habilidades da mão direita é diferente da habilidade da mão esquerda. Mas imagine o seguinte: eu não gosto muito da minha mão esquerda, então o que é que eu vou fazer? Vou colocar duas mãos direitas, duas mãos no braço direito. Bonito, né? É uma anomalia, irmão. Nós queremos fazer isso, nós queremos tudo igual, mas Deus quer Cristo sendo expresso. E Cristo é muito, 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 muito rico, e muito, muito, muito profundo, e muito, muito alto. Então, para expressarmos a Cristo, Deus precisa de bilhões e bilhões de filhos para que haja a manifestação da plenitude de Cristo. E nós queremos reduzir isso a um grupinho, ou a nós, ou qualquer outro grupo de irmãos. Então, irmãos, nós não podemos pensar da maneira que nós pensamos. Nós precisamos pensar de maneira que tenhamos a mente de Cristo. Deus ama você e a mim de forma indistinta. Não há distinção. Não há preferências da parte de Deus. Eu amo mais Jussara, você diz: quando eu olho para Jussara, eu amo mais Jussara do que eu amo Mateus. Não, Deus ama da mesma proporção. Mas a manifestação do Espírito Santo, da graça, vai depender de quanto vamos nos aproximar da pessoa do Senhor. Amém? Então vamos avançar um pouco mais. Quando a gente fala sobre esse assunto, algumas vezes alguns irmãos perguntam assim: irmão, qual é o meu dom? Geralmente é uma preocupação com relação ao dom que eu preciso exercer. Quando você creu, um dom foi dado do Senhor pelo Espírito Santo a você. Não foi derramado apenas o amor de Deus, mas o amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Como diz Romanos capítulo 5, ele é necessário, extremamente necessário. Ele é essencial para que o corpo possa funcionar. 1 Coríntios capítulo 16 nós lemos: todos os vossos atos sejam feitos em quê? Em ágape, em amor. E quando nós estamos lá em Gálatas capítulo 6, capítulo 6 versículo 2, falou sobre carga, e assim diz assim: assim cumprireis o quê? A lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? Novo mandamento vos dou, que o quê? Vos amais uns aos outros. Não é mais aquele velho mandamento. Aquele velho mandamento dizia assim: você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Mas o Senhor elevou essa condição e disse assim: tem que amar o meu irmão como eu amei. Como o Senhor amou, o Senhor deu a sua vida por nós. Quando nós chegarmos, irmãos, nesse patamar aí, então realmente somos discípulos que amam o Senhor e amam os irmãos. Mas vamos voltar aqui um pouco mais para baixo. Vamos continuar aqui. Então há uma preocupação alguma vez de alguns irmãos com relação ao dom que ele recebeu. Aí mesmo em 1 Coríntios capítulo 12, tem uma outra palavrinha que também é interessante, que pode ser unida a essas duas palavras. Então, no versículo 24, só lembrando: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Temos muitos membros do corpo de Cristo. Ele diz assim: contudo Deus coordenou o corpo. Então como é que Deus fez? Deus pegou a diareses, que é a distinção decorrente da distribuição de diferentes dons para diferentes pessoas, uniu com o proveitoso, com o sunfeiro, que é carregar, reunir, contribuir, ajudar, carregar com os outros, e coordenou, aquela palavra sung-keranumi, que misturou, uniu diferentes partes organizadas organicamente para que pudesse funcionar. Quando Deus faz isso, irmãos,
o desejo do Senhor é fazer com que a vida que nós recebemos, ela possa ser repartida no corpo, de membro para membro, de acordo com o dom da diversidade, capacidade e manifestação do Espírito Santo. E a gente pergunta, então qual é o meu dom? Eu não sei qual é o meu dom, como é que eu vou saber disso? Então, quando Paulo fala aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, depois dele falar sobre vários dons, ele diz assim: entretanto procurai com zelo, guarde bem essa palavra, procurar com zelo os melhores dons, ou os maiores dons, seria uma melhor tradução, os maiores dons. Paulo fala isso dentro do contexto aqui de 1 Coríntios capítulo 12, e ele cita alguns dons e capacitações que são dadas pelo Espírito Santo ao corpo. Versículo 28 diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, no corpo, primeiramente, o que é que diz aí? Apóstolos. Vocês estão aí? Amém. Então vamos estar juntos. Primeiramente Deus estabeleceu quem? Tem algum apóstolo aqui? Jussara disse que tem, então vamos crer que tem, em nome de Jesus. Então, a uns mas no corpo tem, amém? Então, a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente o que? Apóstolos. Em segundo lugar, então é a hierarquia de dons que são colocados aqui. Em segundo lugar, profetas. Tem profetas aqui? Pela fé, vamos dizer o quê? Que tem. E ele está falando do corpo de Cristo, então tem. E na igreja em Corinto também tinha. Amém? Então vamos lá. E em terceiro lugar, mestres, aqueles irmãos que dividem bem a palavra. Depois, operadores de milagres. Tem alguém que é operador de milagre aqui? Tem. Em nome de Jesus, irmão. E depois, dons de curar. Amém? E outros governos, aqueles irmãos que têm graça para poder presidir, governar, dom de governo, tem dom também. E variedade de línguas, também tem variedade também na interpretação. Verso 29 diz assim: porventura são todos apóstolos? Não. Mas é interessante frisar aqui para nós: apóstolos, os dons são no plural. Apóstolos. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-no todas? Não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí o Espírito Santo está dizendo assim: você viu toda essa relação de dons? Então procure dentre eles qual é o maior, para que você possa escolher e orar por ele. Não é que está aqui? Quem quer ser apóstolo aí, irmão? Quem quer ser profeta? Operadores de milagres, falar em línguas, interpretação. Entende? Então o corpo ele é muito rico. E se a gente diz assim: irmão, essas coisas cessaram, irmãos, o Espírito Santo cessou? Não. Se o Espírito Santo não cessou, meus irmãos, e continua fazendo e operando, então nós podemos ser cessacionistas, mas nós precisamos ser pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Se Ele diz que concedeu, e Ele continua dando. O Espírito Santo, quando chegar, irmãos, o momento da grande tribulação, o Espírito Santo vai ser tirado? Não. Porque vai ser o momento mais difícil da história da humanidade, que vamos precisar do Espírito Santo. Com relação à questão de arrebatamento, a gente não vai entrar aqui não. Mas de uma coisa eu tenho certeza, irmão: para aqueles irmãos que ficarem nesse período da grande tribulação, Daniel diz assim, que naquele tempo os servos do Senhor, os santos do Senhor serão fortes e ativos. Só podemos ser fortes e ativos de acordo com a perspectiva de Deus pelo Espírito Santo. Mas nós podemos, irmãos, antes daquele dia chegar,
O livro de Hebreus diz que nós podemos experimentar os poderes do mundo vindouro. E os poderes do mundo vindouro têm a ver com o que o Espírito Santo faz na Assembleia, faz sobre a face da terra, nós podemos experimentar. Então, dentre esses dons, nós podemos dizer para o Senhor: Senhor, o Senhor me deu uma capacitação, nós não lemos isso? Distinta de cada um. São todos apóstolos? Não. Senhor, eu não tenho inclinação para ser apóstolo. Então o Senhor tem que dizer assim: então continue procurando com zelo qual é o seu dom, porque aquele dom que Deus que deu para você é o maior e o melhor dom para a sua vida. Aí Deus resolveu fazer o seguinte: a um deu 5 talentos, de acordo com o que? Sua capacidade. A outros deu 2 talentos, de acordo com o que? Sua capacidade. Mas Deus deu a uns, a maioria, 1 talento. Foi de acordo com a capacidade. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que orar e dizer: Senhor, o Senhor me deu o dom, e eu quero funcionar com esse dom para poder ser uma bênção para meu irmão. Em vez da gente pensar da seguinte maneira, como na maioria o cristianismo pensa: irmão, você vai para a reunião da igreja? Que eles dizem: vamos para a igreja. Não, a igreja se reúne. Vamos para a reunião da igreja? Vamos. Para que você está indo para a reunião da igreja? Eu vim buscar minha bênção. Não é isso? Hein? Mas aí a gente tem que chegar, irmão, a gente tem que se preparar e dizer: Senhor, eu quero ser uma bênção para meus irmãos, eu quero contribuir com aquilo que o Senhor deseja fazer, entendeu? Com o corpo. E vamos lá. Então, aí no versículo 31 diz: entrando procurar com zelo os melhores dons. Mas o Espírito Santo precisa complementar esse assunto por meio de Paulo, e diz assim: e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Que caminho sobremodo excelente aí? O amor. Porque tudo isso que nós recebemos da parte do Senhor, seja apostolado, Paulo diz assim: não tem quem se entristeça, que eu também não me entristeça. Não tem com quem esteja enfraquecido, que isso não me abata. Não é apenas um serviço, irmãos, não é apenas um serviço para você falar. O que o Senhor deu para Paulo era um serviço que ele tinha preocupação com todas as igrejas, de maneira que passava algumas vezes a noite orando e perdendo sua saúde por conta dos irmãos. Em que se traduz isso aí? Se traduz numa palavra só: amor. Hoje temos muitos pregadores, e pode ser até eu que estou falando aqui, mas a gente tem que perguntar: nesse serviço que estamos oferecendo para os irmãos, tem o amor, tem o ágape? Porque todos os nossos serviços, todos os nossos atos têm que ser feitos em quê? Em ágape. E aí Paulo começa a dizer no capítulo 3, verso 1: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine, não tem proveito. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver a palavra aí, amor é ágape, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver ágape, nada disso me aproveitará. E quando o Senhor falou: nisso conhecereis que sois meus discípulos, não falou pela profecia, nem pela fé, nem pelo conhecimento que esses irmãos poderiam ter, nem pelas obras que eles poderiam realizar, nem pela manifestação do Espírito Santo, nem por outras coisas que podem ser ditas, mas o Senhor diz assim: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos o quê? Amardes. Irmãos, nós estamos vivendo Laodiceia. O espírito é Laodiceia, as palavras é de Laodiceia. Estamos muitas vezes sendo ensoberbecidos, e nós mesmos podemos estar já ensoberbecidos. Não preciso de ninguém, não preciso disso, não preciso daquilo, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já ouvi. Irmão, que esse irmão de denominação vai contribuir para a obra do Senhor em minha vida?
O Senhor já nos deu tudo. Irmão, se é corpo, imagine o seguinte: reúna todos os irmãos que falam sobre a restauração da igreja sobre a face da terra nesse exato momento. E vou repetir as palavras de irmão Delcio: se dependesse desses irmãos da restauração para que o mundo fosse salvo, o mundo estava o quê? Em apuros. Mas a maioria dos irmãos que pregam o evangelho são os irmãos que estão nas denominações. Como é que a gente pode dizer, irmãos, que nós não precisamos dele? Nós precisamos da ajuda deles para pregar o evangelho como eles têm pregado, separando o que precisa separar, porque nós não podemos receber tudo. O receber mesmo em amor precisa ser com discernimento, com conhecimento, com aquilo que a palavra de Deus diz. O amor que precisa ser manifestado nas assembleias não é um amor burro, é um amor que tem conhecimento, fundamento, tem base, tem discernimento. Então tem que ser dessa maneira. Mas nós temos que receber todos os que são de Cristo, com tudo que é de Cristo na vida desses irmãos, mas colocar para fora desde nós tudo que não é Cristo, tudo que não tem a ver com Cristo, nem com o pensamento de Cristo, a começar de nós mesmos. Amém? Ou do jeito que nós estamos, inclui tudo que é edificação? Não, irmão. Nós podemos introduzir madeira, nossa natureza, podemos introduzir feno, a glória humana, madeira, feno e palha, o trabalho humano. Nós podemos introduzir isso no serviço. E sabe o que é que acontece? Um dia o Senhor vai soprar, um dia o Senhor vai queimar todas essas coisas, e o que ficar é apenas o que foi feito pelo Espírito e no ágape do Senhor. Quando você abraça um irmão, que seja um abraçar no ágape. Quando você, irmãos, distribui qualquer coisa, seja no ágape do Senhor. Quando você faz qualquer coisa para o irmão, seja no ágape. Sabe por que tem que ser no ágape? Porque no ágape eu tenho certeza absoluta que tem galardão quando você faz isso. Um irmão trouxe aqui água. Ele vai receber galardão de quê? De irmão. Não é profeta não, nem outra coisa não, irmão. Irmão. Entendeu? Somos irmãos. Então o irmão que trouxe vai receber o galardão dele como irmão. Amém? Mas se ele fez apenas para ser visto pelos irmãos, tem galardão? Isso é natureza divina? Isso é obra do Espírito Santo? Isso tem a ver com redenção? Não. Mas quando essas coisas são feitas dessa maneira, então assim, meu irmão, nós receberemos galardão da parte do Senhor. O que o Espírito Santo está desejando nos dias que estamos vivendo são irmãos que se amem com simplicidade, sem nenhum tipo de ostentação. Você pode ser um irmão riquíssimo e profundo na palavra, mas quando você sentar com os irmãos, você é apenas irmão. Pode ser um presbítero, poxa, aquele presbítero ali, meu Deus do céu, um presbítero grande, tipo assim Marcelo Ajonte. É, de peso. A nutricionista dele tá desistiu do irmão, coitado. Mas aí o que é que acontece, irmão? Entre os irmãos, não é o presbítero Marcelo, é o irmão Marcelo. Amém? E nesse relacionamento de família, irmão, que nós devemos viver. Entende? Então você pode se tornar, irmão, um doutor, fazer pós-doctor e pós. Entre os irmãos você é apenas irmão. Amém? Isso é a riqueza do Senhor. E o Senhor diz assim: quem quer ser o maior entre vós? Tem alguém que quer ser maior entre os irmãos? Quem quer ser maior aqui? Está faltando um monte de gente, graças a Deus. Temos 30 a 40 irmãos lá em Arembepe. Tem irmãos que foram para Sobradinho. Tem outros que estão no sítio de Léo. Outros que viajaram. Alguns informaram, outros não. Mas a gente pergunta assim: quem quer ser o maior? Renato.
Quem quer ser o maior, irmão, seja servo de todos. Então você pega essa palavra, quem quer ser o maior? E você tem que unir agora essa palavra: escolhei o maior dom. Paulo diz assim: eu carrego meu corpo as marcas do meu apostolado, em açoites, em naufrágios, entre falsos irmãos, na voragem do mar, nu, fustigado com vara, perdendo o sono, em jejuns e vigílias, por amor primeiramente ao Senhor e por amor às igrejas que o Senhor permitiu que ele estabelecesse. E é interessante, quando Paulo começa o seu ministério, já tem um tempinho, ele diz assim: eu, Paulo, o menor dos santos. Paulo avança um pouco mais: eu, Paulo. Não, primeiro, eu, Paulo, o menor dos apóstolos. Depois ele diz: eu, Paulo, diminuiu, o menor dos santos. No final da vida de Paulo, ele está dizendo: eu, Paulo, o principal, o pior dos pecadores. Esse irmão que diz que é o principal, que é servo de todos, de fato, era o maior entre os irmãos. Então, quem quer ser maior? Então nós precisamos, irmãos, amar uns aos outros ao ponto de servir uns aos outros de forma indistinta. Olhar para Thales: poxa, Thales, eu não sei, Thales tem uma cara assim séria, meio severa, mas vamos lá, entendeu? Vamos ver. Então, e como falei para os irmãos, como Paulo disse para os coríntios, Paulo disse assim: eu estou, irmão, eu não tenho limites em meus sentimentos para com vocês, mas vocês têm limites nos seus sentimentos para comigo, porque há o quê? Coisas que precisam ser resolvidas da igreja em Corinto para com Paulo. Mas Paulo diz: nos meus afetos para com vocês eu não tenho nenhum tipo, irmãos, de coisa que me leve a ficar diferente. Então, se tem qualquer coisa em nossos afetos de uns para com os outros, nós precisamos ir até os irmãos e resolver as coisas que precisamos resolver. Amém? E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Quando nós viramos a página no capítulo 14, versículo 39, Paulo continua ainda insistindo com relação a esse assunto. É o Espírito Santo através dele, diz assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo. Agora ele identifica um dom, o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas. Tudo, porém, seja feito com santidade e governo ou ordem. Mas agora ele identifica um dom que pode, irmão, ser um dom para qualquer um de nós aqui. Talvez você possa sair daqui e dizer assim: eu não sou apóstolo, eu não sou profeta, eu não sou evangelista, eu não tenho um dom de curar, eu não tenho uma operação de milagres em minha vida, eu não falo em língua, eu não interpreto a língua, eu tenho dificuldade para organizar as coisas dentro da minha casa, meu guarda-roupa é uma grande bagunça, não uma grande organização, entendeu? Minhas caixas de ferramentas é uma tragédia. Então não tem dom aí de governo não, de presidir, de resolver os assuntos. Mas você pode sair daqui pelo menos nessa manhã sabendo de uma coisa: Deus deu um dom comum a todos os irmãos, e que nós precisamos anelar esse dom, o dom de consolar, exortar e edificar a vida uns dos outros. O que mais precisamos nesses dias tão difíceis, irmãos, é de Barnabés, irmãos que nos encorajam. Irmão, está difícil? Irmão, está difícil. Mas o Barnabé chega e diz assim: está difícil, mas o Senhor disse assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. O que é que o Senhor fez? Venceu o mundo. Nós precisamos de Barnabés, encorajar uns aos outros, irmão. Tá, as coisas estão difíceis, uma tristeza, uma dificuldade financeira, está passando isso, aquilo. Aí você chega um outro irmão lá, com esse dom maravilhoso, e chega lá e diz assim: irmão, vim aqui para poder lhe dar um abraço. Aí você pensa: irmão, vem aqui para me dar um abraço. Só que o Espírito Santo moveu ele. Quando você recebe o abraço daquele irmão, seu espírito imediatamente é fortalecido, a vida é comunicada e seu coração pega fogo. E algumas vezes o irmão está passando: irmão, eu estava passando por ali, lhe vi, o Espírito Santo me incomodou para parar aqui. Mas parar para quê, irmão? Para lhe ouvir, só lhe ouvir.
A gente está preocupado com esses dons que são visíveis, enquanto o Senhor está preocupado em que o corpo seja suprido, vinculado, ajudado, consolado. E muitas vezes nós precisamos de admoestação. Eu descobri na palavra de Deus que nem todo mundo pode admoestar, e eu fiquei chocado comigo mesmo. Aí o irmão disse assim: irmão, tem isso na palavra? Vamos ver? Vamos ver se todo mundo pode admoestar um ao outro? Então pega aí. Romanos capítulo 15. Depois você pode ler o contexto. E versículo 14. E diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Nem todo mundo é apto para admoestar uns aos outros. Sabe por quê? Porque nós queremos admoestar uns aos outros com a nossa força. Mas o Espírito Santo é tão gentil, tão doce, tão meigo, que quando lembramos novamente do que compartilhamos no primeiro domingo, Gálatas capítulo 6, versículo 1, se alguém for surpreendido em alguma falta, se algum irmão for pego com a boca na botija, errado, vós que sois espirituais, quem são os espirituais aqui na reunião? Levante a mão. E o Espírito Santo continua falando por Paulo: vós que sois espirituais, corrigiu, tem que corrigir, mas em que espírito? De mansidão. Mansidão é fruto do Espírito Santo. E muitas vezes nós somos muito duros, acendemos muita chama. É como a mãe do irmão Ni falou: os presbíteros chamaram ela, passaram o sabão nela, e ela falou assim: os irmãos lavaram meus pés, mas a água estava muito quente. Até os irmãos do presbitério precisam dosar, irmão, tem que dosar, ó. Quando a criança é tenra, os marinheiros de primeira viagem, as mães de primeira viagem, aí já deu o peito, já passou de dar o peito, aí começa a engrossar, e vem aquele mingauzinho, um nan e outros, depois vai introduzindo, aí você tem que esquentar a água. Você ferve a água para dar à criança? Se você ferver a água, irmão, fazer o mingau para dar à criança, mata ela. Mas você faz o quê? Na temperatura certa, você vai lá fazer. Até isso, nós precisamos ser educados pelo Espírito Santo para poder admoestar uns aos outros. E quando estivermos admoestando, a gente ainda tem que colocar a mão na cabeça e dizer assim: meu Deus, o irmão caiu em tal situação, eu preciso tomar cuidado para que eu não caia também na mesma situação. Nenhum de nós, irmãos, é melhor do que ninguém. Todos nós somos suscetíveis às mesmas coisas e precisamos da graça do Senhor para não entrarmos em muitos assuntos. Então Paulo continua aí, voltamos lá para 1 Coríntios, capítulo 14. Verso 14, verso 39. Procurai com zelo o dom de profetizar. Esse tem que ser um dom comum a todos os irmãos. É o dom de profetizar, e não proibais falar em língua. Então vamos ver o que é profetizar. Capítulo 14. Em primeiro versículo diz assim: segue o quê? Olha, tem que seguir o amor. Segue o amor. O Espírito Santo está temperando o assunto. E depois assim: procurai com zelo, terceira vez, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Você se lembra que o Senhor falou: se alguém pedir o Espírito Santo, o Senhor diz assim, que o Espírito Santo será o quê? Dado. Se a gente pedir o Espírito Santo, ele é dado. Se você pedir, irmãos, diga para o Senhor no seu coração: Senhor, eu quero ser um profeta, eu quero consolar meus irmãos, eu quero edificar, eu quero exortar, eu quero encorajar.
Esse é o melhor dom nos dias que estamos vivendo, mas não ignoremos os outros, não temos que deixar. Aí você pode dizer assim: não, Senhor, eu quero esse dom de discernimento de espíritos. Vá atrás dele. Se o Senhor disser para você que tem que validar, tudo bem. Ou você pode dizer: Senhor, eu quero esse dom aqui de evangelista, eu quero pregar o evangelho, eu quero expulsar demônio, eu quero enfrentar situações assim e assim. Vá. Mas Paulo está nos exortando pelo Espírito que devemos procurar com zelo, segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois o que fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Verso 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Precisamos, irmãos, muito desses dons funcionando nos dias que estamos vivendo, e não desprezar o restante. Precisamos de apóstolos? Sim. Precisamos de profetas? Sim. Precisamos de mestres? Sim. Operadores de milagres? Sim. Língua? Precisa de língua? Precisa. Agora tem que ter interpretação. Se fala em língua, está na reunião da igreja, se fala em língua e não tem interpretação, que se cale, fale consigo mesmo e com Deus, porque falar em língua não é mandar recado para os outros. Falar em língua é orar. Falar em língua é conversar com o próprio Deus. Mas na tradução, o negócio, irmãos, fica gostoso, porque está traduzindo, falando de coisas maravilhosas pelo Espírito Santo. Você se lembra da pregação de Estevão? Estevão era um homem cheio do quê? Do Espírito Santo. De tal maneira a pregação de Estevão era prevalecente que os que estavam ouvindo resolveram fazer o seguinte: tapar os ouvidos. Era poderosa a pregação daquele irmão. Então quem fala em línguas, fala pelo poder do Espírito Santo. Alguns irmãos já falei, eu não falo em línguas. E também, só se o Senhor quiser dar, né? Mas tudo bem, tudo tranquilo. Também não interpreto. Mas eu já ouvi, minha experiência, não estou dizendo a experiência dos irmãos, eu já ouvi uma língua genuína. Eu estava com o Jorginho em Feira de Santana, numa assembleia que eu tenho pensado em ir para lá para poder estar com os irmãos e aprender deles. São irmãos que falam da unidade também, mas eles têm uma experiência de muitos batismos no Espírito Santo, em poder do Espírito Santo sobre a vida deles. E não é uma coisa falsa não, é genuína. Uma irmã estava lá, reunião de oração, me lembro muito bem, a reunião de oração, 7 horas da manhã. Levantei com o Jorginho, estávamos no mesmo quarto, e aí, Jorginho, vamos para a reunião. Pronto, fomos para a reunião. Chegou nessa reunião, alguns irmãos começaram a orar. Daqui a pouco uma irmã, bem franzina, bem simples, que você olhava assim, Senhor tem misericórdia. Aí a irmã começou a falar em línguas. Quando ela começou a falar em línguas, meu coração pegou fogo. Você se lembra que o Senhor estava caminhando com os discípulos no caminho de Emaús? O Senhor estava expondo as Escrituras, e quando ele estava expondo as Escrituras, o que estava acontecendo? O coração dos discípulos pegava o quê? Fogo. Mas eles estavam entendendo o que o Senhor estava falando? Os olhos deles foram abertos para ver quem estava com ele? Não, mas o coração dele testificava. Quando se fala em língua, se é do Espírito, o Espírito testifica com o nosso espírito que há realidade, porque coisas espirituais são conferidas com coisas espirituais. Então naquele exato momento que aquela irmã falou em língua, meu irmão, meu coração pegou fogo. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu nunca tive essa experiência. E não eram palavras repetidas, eram palavras que eu nunca ouvi na minha vida. Quando a irmã terminou de falar, cessou o calor no meu coração. E um outro irmão falou e começou a falar, e cá dentro eu disse, Senhor, e agora? Perguntei. No coração, o testemunho do Espírito Santo não era o mesmo. Deus quer, irmãos, realidade no meio do seu povo. E a pessoa mais desprezada nos dias que estamos vivendo
é a pessoa do Espírito Santo. Porque, só voltando um pouquinho, para terminar, eu queria continuar, mas paro por aqui. Capítulo 12, versículo 7. Não, a partir do versículo 4. Eu queria que você contasse comigo quantas vezes aparece a palavra Espírito aí, ou Espírito Santo, a depender da tradução. Verso 4. Verso 3. É isso? Falando sobre os dons espirituais. Verso 3. Por isso vos faço compreender que ninguém pode falar pelo primeira vez, Espírito de Deus. Nem podemos falar Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Jesus, senão pelo Espírito Santo. Verso 4. Os dons são diversos, mas o Espírito, letra maiúscula, segunda vez. Verso 7. A manifestação do Espírito, terceira vez. Verso 8. Porque a um é dada mediante o Espírito, 4. Palavra de sabedoria, a outro no mesmo Espírito, 5. Palavra do conhecimento, e a outro no mesmo Espírito, 6. Fé, e a outro no mesmo Espírito, 7. Dom de curar, e a outros operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, e a outros capacidade de língua, e a outro capacidade para interpretar, mas um só Espírito, 8. Realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Tem mais algum aí? Tem, versículo 13. Pois em um só Espírito, 9, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de quem? De um só Espírito. O Espírito começa, o Espírito é o meio, e o Espírito é o fim. Tudo isso que nós recebemos pelo Espírito Santo. E o Senhor fala assim: quando Ele vier, João capítulo 14, Ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos ordenei. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele mesmo é responsável por convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo também tem o poder, a capacidade de fazer com que qualquer um de nós aqui possa receber dos poderes do mundo vindouro e falar de coisas que ainda hão de acontecer, claro, com laço nas Escrituras. Não fala nada, o Espírito Santo não contradiz as Escrituras, e as Escrituras não contradiz o Espírito Santo. Se vem alguma manifestação do Espírito Santo que contradiz as Escrituras, não receba. Tem que provar o Espírito. Se aparece qualquer coisa sobrenatural e daqui a pouco sua boca engasga, não estou conseguindo falar, repreenda. Não aceite não. Minha mente ficou turva depois dessa experiência, manda embora. Aí aparece um Espírito, pode aparecer. O que é que você tem que fazer? Receber da parte do Senhor? Não, você tem que perguntar a Ele. Jesus veio em carne? Veio. Então pronto. Todo espírito que não confessa que Jesus não veio em carne, esse tal não é dele, tem que ser rejeitado. Então, mesmo as manifestações do Espírito Santo, nós precisamos pedir ao próprio Espírito: Senhor, me ajuda pelo seu Santo Espírito a discernir o que é que eu estou experimentando. Por isso nós precisamos, irmãos, de tudo que o Senhor deu. Tudo que o Senhor deu que está no corpo é necessário para que nós possamos, irmãos, suportar esta carga. Você pensa o seguinte: o Senhor falou assim: eu edificarei o quê? Será que Ele falou isso mesmo? Está escrito, né? Mas o Senhor falou o quê? Eu edificarei. Oh meu Deus, vamos dar a terceira chance. E o Senhor diz assim: eu edificarei o quê? A minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Você pensa que a igreja é alguma coisa muito simples? Para suportar, irmão, para sustentar a igreja tem que ser o rochedo eterno.
e estamos sob esse rochedo. Mas só que isso que está sendo edificado na superestrutura, o maior edifício que já foi levantado sobre a face da terra, não é um Empire State Building, não é o outro aí que tem lá na Ásia. O maior edifício, irmãos, está sendo edificado sobre a face da terra é a igreja. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. E é o único que pode, irmãos, fazer com que o depósito de Deus, a estrutura que o Senhor quer para edificar a igreja é o Espírito Santo. Se negligenciarmos o Espírito Santo, nós temos um problema. Se uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ser quebrada, ela vai ser diminuída, ela não vai ostentar, ela não vai querer o primeiro lugar, porque o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele faz algumas coisas e ele se esconde. Ele tem a mesma natureza e mesma divindade do Pai e do Senhor Jesus Cristo. O Senhor fazia as coisas e ele fazia assim: não dê testemunho, não faça isso, não se ouve a sua voz na praça. O Espírito Santo faz as coisas e depois que ele faz, ele apenas diz: fiz para glorificar aquele que foi glorificado. Então, irmãos, da mesma maneira nós precisamos aprender uns com os outros a receber do que um e o outro tem recebido da parte do Senhor. Você, irmãos, quero dizer uma boa nova para você: você não é uma ilha, você é um continente. E estamos juntos, colocados sobre a rocha da nossa salvação. E termino dizendo algo que você não sabe. Só através, Senhor me guarde, mas vamos falar uma coisa que você não sabe. Deus lhe ama. Ele ama com amor absoluto. Deus nos ama de forma apaixonada, irmãos, de maneira que deu o seu Filho, e aquela paixão que está no Filho está no Pai e está no Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. E o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não somos adotados, não, irmão. A mesma natureza do próprio Deus triuno habita dentro do nosso espírito. Agora nós não sabemos o que somos, estamos meio perdidos, mas daqui a pouco nós vamos saber o que realmente somos. Mas nós podemos antecipar os poderes do mundo vindouro e dizer um para o outro: olha aí para o seu irmão do outro que está do lado. Você é filho e filha de Deus, e o Espírito Santo está na sua vida, e aquele que começou a boa obra em você vai completar, irmãos. Amém. Que o Senhor nos ajude. Senhor, nós damos graças a Ti pela Sua vontade, pela Sua graça e pelo maravilhoso Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude. Convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos, Senhor. A nós, em todo tempo, de fato, corar da vergonha, mas somente a Ti toda a glória, Senhor. Que o Senhor nos guarde, nos livre da altivez, da soberba, a mim mesmo que estou falando, a meus amados irmãos que estão aqui. Que o Senhor possa nos guardar, Senhor, nos ajudar a olhar para a pessoa do Teu Filho em todo o tempo. Em nome de Jesus, em meio às dores, em meio às crises, em meio às limitações físicas, espirituais e emocionais, nós não temos dúvida de que o Senhor nos colocou no corpo, e o que nós precisamos está no corpo para nós. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Me veio aqui, só para, penso que tenha sido o Senhor, o irmão Dino falou uma vez: Deus às vezes já deu a solução faz tempo para o seu problema, mas como você está enfrentando sua luta sozinho, você acha que é impossível. Por isso você precisa conhecer a riqueza de Cristo na igreja. É na comunhão da igreja que estamos protegidos.
Não enfrente sozinho as batalhas. Aprenda a se enriquecer mutuamente no corpo. O corpo está aqui para isso, irmãos. O corpo não está aqui para outra coisa. Amém.